Fala pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nesse esforço que era para ser diário, falando sobre direito penal para pessoas que não conhecem direito penal, não têm advogado, estão pela Defensoria Pública e querem saber mais. E hoje o tema é a possibilidade dessa pessoa ir para o plenário de júri, ter respondido todo o processo em liberdade, ir para o plenário de júri e sair de lá presa. Ser condenado e não poder recorrer em liberdade dessa condenação de primeiro grau. Sai lá preso já direto, dormindo no presídio. Complicado, né? Complicado. Algo extremamente triste. Vivenciei agora há pouco isso. Não com um réu meu, com um corréu, num júri que a gente fez agora há pouco, aconteceu isso. O cara chegou lá no plenário de sangue doce, saiu de lá preso, com uma pena de 20 e tantos anos. Graças a Deus, as coisas mudaram depois desse plenário. Mas esse cara, ele estava há 3 anos respondendo, ele não chegou a ser preso em nenhum momento. Ele ficou 3 anos respondendo ao processo em liberdade. Foi para o plenário, certo de que poderia ser absolvido, ou de que poderia recorrer em liberdade. E aí ele foi preso. A minha ideia de falar sobre isso é porque agora há pouco nós tivemos mudanças e se comentou muito sobre isso no STF, sobre a prisão imediata no Tribunal de Júri. O julgamento lá no STF formou uma maioria. E essa maioria formou no sentido de dar início imediatamente após a condenação do Tribunal do Júri à pena. Se formou maioria. Só que graças a Deus, a iluminação, o ministro Gilmar Mendes pediu destaque desse julgamento e tirou um julgamento que se fazia de forma virtual, no plenário virtual, que é ruim. Cara, é bom para quem mora lá, mas é ruim no geral. É ruim porque os ministros não ouvem com tanto afinco os advogados e não se permite uma discussão maior sobre o tema. E aí o ministro Gilmar Mendes tirou do plenário virtual, a partir desse destaque, para o plenário presencial. E aí lá nós vamos ter possivelmente mudanças. No plenário presencial se ouve melhor, se discute melhor os casos, não são ministros que jogam seus votos e vão jogando um depois do outro. É permitido o debate. E aí eu digo que lá no STF nós temos 3 correntes dos nossos ministros. Ministro Gilmar Mendes, que entende como eu, entende como eu, na verdade eu entendo, sigo o que o ministro diz, que não existe prisão imediata no Tribunal de Júri e tudo não se passa de um equívoco de quem diz que tem que iniciar imediatamente o cumprimento de pena, porque as pessoas confundem e dizem que tem a conflitância de 2 princípios. Certo. Existem ministros que dizem que sempre tem que ter o início do cumprimento imediato no Tribunal de Júri, independente da pena, e tem ministros que dizem que tem que ser após uma pena de 15 anos. Né? Com uma pena de 15 anos ou mais, se inicia imediatamente o cumprimento de pena. Certo. Por que se discute isso? Porque alguém iluminado da cabeça, muito mal iluminado, em algum momento entendeu que existia um conflito entre princípios na nossa Constituição Federal. Que princípios eram esses? O artigo 5º da Constituição Federal, com a presunção da inocência, a necessidade de trânsito em julgado para alguém ser considerado culpado e aí dar início ao cumprimento da pena, está aqui. E conflitância desse princípio aqui com o princípio da soberania dos vereditos do artigo 5º, inciso 38, salvo engano, onde diz que o júri é soberano e o que o júri decidir é lei, vamos supor. Não se muda o voto do júri, a decisão dos jurados pela condenação, pela absolvição, salvo algumas exceções. Exceções bem possíveis de acontecer, que são, por exemplo, nulidades e se o julgamento for contrário à prova dos autos uma única vez. E aí, conflitando esses 2 princípios, tem gente que diz que não. Então, se há soberania dos vereditos e não se muda o voto, só se anula ou só se discute quantidade de pena, tem que iniciar o cumprimento imediatamente. Um erro enorme. Erro por várias questões. Mas uma lógica. Olha só, quando nós estamos tratando de algo que está no artigo 5º, que é um direito e é uma garantia, como é que nós vamos usar no artigo 5º, inciso 38, a garantia da soberania dos vereditos contra o réu? É uma garantia, é um direito teu, o teu direito vai ser interpretado a teu desfavor.
Para que prender? É um direito que manda prender. Erro número 1. Erro número 2. Onde está a presunção da inocência? Se nós não temos uma decisão com trânsito julgado. Principalmente porque o tribunal do júri, em que pese se chame tribunal do júri, não é um tribunal, não é o segundo grau, é uma condenação de primeiro grau, exatamente igual à condenação do juiz de uma vara criminal comum, não especializado em tribunal do júri. A sentença do tribunal do júri é igual, por exemplo, a uma sentença de tráfico de drogas. Pensamos, por exemplo, numa sentença de tráfico de drogas há 20 anos. O tribunal do júri condenando a 15. Por que o tribunal do júri nós vamos mandar essa pessoa iniciar imediatamente o cumprimento de pena? Sendo que está pendente de recurso. Nós temos que mandar iniciar o cumprimento só quando houver trânsito julgado. Como se entende sempre. E não interpretando em desfavor do réu princípios favoráveis a ele. Certo? Isso é um dos pontos que a gente precisa falar. Mas também há uma questão que é talvez eu erre muito nas palavras agora. A mediocridade de possibilitar esse cumprimento imediato da pena, que leva a juízes a aumentarem a pena artificialmente para colocar o cara na cadeia. Por quê? Porque pode ser linha dura o juiz, ou simplesmente porque o juiz está numa cidade pequena e tem uma pressão social enorme em cima da cabeça dele. E aí como é que ele vai dar uma pena de 20 anos pro cara e daí vai dizer, não, pode recorrer em liberdade, segue, vai para casa. Não, né? Então isso força o juiz e permite essa questão, que ele aumente artificialmente a pena, só para colocar a pessoa na cadeia. Isso aconteceu, possivelmente, nesse júri que eu falei, que houve o início imediato da pena, porque era um júri de comoção social. E quando a gente trata de júri, a gente está tratando sempre de um processo delicado, um processo onde há muita comoção social, justamente porque são direitos delicados que estão sendo tratados ali, é a vida de alguém. Os holofotes sempre estão virados para o júri. E ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que uma sentença do tribunal do júri é, por exemplo, muito diferente de uma sentença de um crime como o crime do artigo 217A, que eu não posso falar aqui o nome, sempre vejo que as pessoas não falam o nome desse crime no YouTube, mas qual a diferença entre um condenado em primeiro grau pelo 217A e um por tentativa de homicídio ou por homicídio, ou por homicídio qualificado ou por o que for? Não há uma diferença, todos são condenados de primeiro grau e sempre se pode modificar a sentença. Ah, mas é diante de uma nulidade. Sim, mas nulidades ocorrem, nulidades anulam júris. Esse júri, por exemplo, de São Cepé, eu te falei na universidade, a gente teve um erro. Isso é tema para um vídeo que eu posso fazer, inclusive, que é uma inobservância no sorteio dos jurados. O 472, se não me engano, diz que tem que ter um prazo de 10 dias, desde o sorteio dos jurados e o plenário. E nesse caso, a juíza inobservou, claro, por medo de que não tivessem tantos jurados no dia, ou que todo o esforço da cidade de chamar SUSEP, de chamar policiamento extra, de chamar oficiais de justiça a mais, de pegar emprestado o plenário da Câmara, de pagar comida para todo mundo, fosse em vão. Ela fez um sorteio dos jurados uma semana antes. E aí, feriu a lei. E aí, quando fere a lei, a gente deixa, por exemplo, a defesa que está na lei, que tem que ter 10 dias úteis, aliás, 10 dias, não me lembro se úteis, para estudar os jurados, a defesa não tem. Aliás, a defesa nem sabe se tem novos jurados. Isso é uma nulidade, que macula o júri, e esse júri vai ter que ser refeito. E, por exemplo, essa nulidade que aconteceu comigo é a mesma nulidade que anulou o processo da KISS. Lá na KISS eram 9 nulidades, e uma delas era essa. Era a questão do direito ao silêncio do réu, que a sentença comentou. Essa eu acho que até nem cantou. Mas júris são anulados. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que falar que, se pode ser anulado, a gente tem outro prisma para abordar, que é, por exemplo, o réu esteve durante os 3 anos do processo em liberdade, sem nenhuma medida cautelar. Então, ele não apresentava risco nenhum à sociedade. Por que ele não apresentava risco nenhum à sociedade até hoje? Às 7 horas da tarde. E às 8 veio a sentença, ele passou a ser um perigo para a sociedade. Não mudou nada.
ele segue sendo a mesma pessoa que aquelas medidas adotadas ou a liberdade plena já bastavam em todo o processo, assim como bastariam agora, para que ele pudesse recorrer em liberdade. Então, isso é absurdo, considero absurdo essa forma de início de cumprimento imediato da pena no tribunal de júri. E, claro, nós temos que sempre nos resignar com isso, vamos aguardar o que o STF vai julgar, mas nós temos que pensar sempre que o que nós podemos fazer para mudar e para garantir a defesa dos nossos clientes. HC preventivo, o que os meus colegas fizeram e eu achei top. É uma razão de palavra. HC preventivo. Entra com HC, mostra que nada mudou na vida do cara. Que ele ficou 3 anos em liberdade e nada vai mudar. Não é uma sentença de primeiro grau que pode ser anulada, que pode ser modificada, que vai mudar. Ele pode seguir em liberdade. Vai lá, conversa com o desembargador e diz: olha, desembargador, vou ser franco com o senhor. Esse cara, ele não apresenta risco à sociedade, ele nunca apresentou. Por que agora nós vamos botar ele na cadeia? Se a gente sabe que a gente pode modificar isso. E nós não queremos botar a gente na cadeia porque a gente sabe do falido sistema penitenciário brasileiro. E aí, quando eu falo sobre o sistema penitenciário brasileiro, eu tenho que falar sobre o sistema de coisas inconstitucional definido pela DPF. Putz, não me lembro. 47. Bom, não lembro a DPF, mas esse livro aqui, ó, é ótimo sobre isso. Do juiz Luiz Carlos Valois. Fala sobre execução penal, mas muito. Tem um capítulo aqui abordando sobre o sistema de coisa inconstitucional do sistema carcerário brasileiro. É ótimo para que a gente entenda e para que a gente possa basear também a nossa argumentação em assim, cara, não é o ideal colocar alguém que nunca foi preso, alguém que não apresenta risco à sociedade junto com pessoas que podem ser criminosas. Não é colocando alguém em uma cela suja com outras 10 pessoas que nós recuperamos alguém. Não é colocando um inocente ou não inocente junto de outros presos em uma cela e um presídio dominado por facções. E nós sabemos que os presídios, não adianta ninguém tentar se fazer de bom moço e se avestruz, enterrar a cabeça na terra e dizer: não, mas os presídios são dominados pela SUSEP. Não, os presídios são dominados por facções. Os juízes sabem, os agentes penitenciários sabem. A Galeria X é da facção X. A outra é da facção Y. Nós não podemos deixar elas se verem porque vai dar problema. Um vai matar o outro. A gente convive com facções dentro dos presídios. E aí é bom a gente colocar um cara lá junto com essas facções, onde ele invariavelmente vai ter que aderir a alguma dessas facções. Ah, mas eu moro no bairro X. Então, se tu não tem facção, tu vai ir pra facção lá do teu bairro. E lá tu vai encontrar e tu vai fazer tuas amizades. Só que os caras lá que estão dentro, os caras faccionados mesmo, eles têm um mínimo poder lá. E aí eles vão ter dar guarida. Eles vão ter estender a mão, vão te dar um cobertor. E aí assim tu vai entrando naquilo ali. E quando tu sair, e tu vai sair, porque possivelmente tu não tenha um grande envolvimento criminoso, quando tu sair, tu vai dever favor. E aí tu vai estar dentro de uma facção criminosa porque o Estado te colocou, porque o juiz te colocou. E não porque tu quis. Foi porque a necessidade te fez conviver com um lugar nojento, que é uma cadeia, nojento, tendo que prestar favores para pessoas criminosas. E aí tem que falar assim com o desembargador e dizer: nós não podemos aceitar isso. Nós queremos esse cara solto. Pode ser que dê certo. Às vezes dá certo, como dá, e o momento, é o ápice do advogado, como diz o Kaká, é ganhar um HC. A liberdade, para nós, talvez seja melhor, até que a gente comemora mais quando a gente consegue a liberdade de um processo do que quando a gente absolve. Porque é algo que a gente lutou muito para que acontecesse. Então, temos que nos resignar, temos que tentar de tudo, temos que fazer de tudo, conversar com os desembargadores, entrar com HCs e tudo mais. A conversa hoje era essa. Qualquer coisa, falem. Posso ter esquecido alguma coisa das minhas anotações, mas eu vou falando. Certo, pessoal? Até mais, até o próximo vídeo.